Olá, meninos, como vão? Eu acho que minha saudade de você está tão grande que eu resolvi complementar mais ainda a nossa aula de cimentos. Que tal? Na verdade, pessoal, a gente achou que seria importante a gente falar um pouco sobre os outros cimentos, que eu deixei a primeira aula realmente, né, os primeiros momentos mais focados para o cimento de fosfato de zinco. Deixa eu só desligar aqui meu celular. E o cimento resinoso, para que vocês entendessem, né, o porquê disso. E hoje eu vou trazer para vocês um bate-papo, tá? É mais uma conversa mesmo, mas outra fonte de informação para vocês, que vocês revisitem quando sentirem necessidades, tá? Algumas particularidades de outros cimentos. E aí eu trouxe isso para vocês porque, como dentista e como aluna que eu já fui, eu sempre senti muita dificuldade nesse assunto. Porque eu aplicava, por exemplo, cimento de ionômero de vidro, até hoje eu uso muito cimento de ionômero de vidro da forma restauradora, por exemplo, e eu não entendia o que era cimento, mas por que chamar de cimento se eu não uso para cimentar e se para restaurar? Como é que eu tenho um cimento de hidróxido de cálcio, por exemplo, e uso na proteção pulpar e não uso como agente de cimentação? Então, dadas as primeiras diretrizes para vocês nas aulas passadas, hoje eu vou mostrar para vocês outros cimentos, que são cimentos também odontológicos, mas que, dependendo de sua consistência, porque foram observadas propriedades, esses materiais, eles são normalmente utilizados não como cimentos, quando eu falo de cimento na cimentação de próteses, entendem? E sim, eles são usados algumas vezes como base, outras vezes podem ser utilizados como agente de cimentação também, outras vezes como agente de proteção pulpal, mas eles têm no seu nome cimentos. Então, o cimento de hidróxido de cálcio, o cimento de ionômero de vidro, o cimento de óxido de zinco e eugenol, óxido de zinco e eugenol, são cimentos que vocês vão utilizar muito na vida de vocês, que já foram utilizados como agentes cimentantes também, e também podem ser utilizados, tá? Mas que também são utilizados de outra forma. E aí eu vou, de uma forma tentada, da forma menos descomplicada possível, apresentar esses materiais para vocês, mas incluí-los na disciplina de materiais dentários 2, para que vocês entendam que também eles fazem parte desses agentes cimentantes. Entendem? Embora vocês já tenham estudado bastante sobre eles na disciplina de dentística, materiais dentários 1, na disciplina integral, né? Como outros, com outras utilizações, tá certo? Como agente de proteção, agente de base, agentes restauradores também, tá ok? Então, eu vou tentar ajudar vocês nesse aspecto também. A gente achou que seria de grande valia, tá bom? Mas eu não vou passar para vocês atividades referentes a essa aula de hoje, tá? Mas eu gostaria que vocês escutassem, porque talvez eu possa ajudar algumas pessoas com algumas explicações que eu vou dar, tá bom? Vou lá colocar para vocês. Agora, deixa eu colocar aqui, apresentar. Deixa eu partilhar com vocês aqui. Então, vamos começar com esse cimento aqui. Cimento de óxido de zinco, que pode ser com ou sem eugenol, tá? O cimento de óxido de zinco, que vocês conhecem muito como ZOI, é um cimento muito utilizado na odontologia ainda hoje, tá? E ele passou a ser utilizado como base na década de 60,
Tanto é que vocês podem ainda na clínica atenderem pacientes que têm uma restauração, e quando vocês vão fazer o preparo cavitário, vocês observarem que abaixo tem uma grossa camada de óxido de zinco e eugenol, tá? Hoje a gente não usa mais esse material como base. Esse material é um material muito estudado por conta do efeito sedativo do eugenol, lógico, quando tem eugenol, e quando não tem, não vai ter esse estudo. Foi utilizado durante muito tempo na endodontia, como material obturador dos canais radiculares. E atualmente esses materiais são mais utilizados como restauração provisória. Então, algumas vezes, e vocês vão aprender a manipular o cimento de óxido de zinco com eugenol, tá? Na prática, para uma restauração provisória. E, no entanto, esse cimento, ele também pode ser utilizado, dependendo da proporção, como agente cimentante, tá? E aí, por que utiliza-se o sem eugenol? Porque se observou que o eugenol, ele promove um efeito inibidor dos metacrilatos. Então, normalmente, quando a gente utilizava esses compostos com eugenol como provisório ou como agente cimentante mesmo, para depois, como uma cimentação provisória, para depois vir a cimentação definitiva, quando a utilização de cimentos resinosos ou restaurações de resina, o eugenol, ele interfere na polimerização desses agentes, interferindo assim na adesão. Então, se a gente vai usar um cimento de óxido de zinco numa restauração, né, provisória, porque a gente vai entender por que a gente não usa como cimento definitivo, a gente vai optar para utilizar o cimento de óxido de zinco sem eugenol, porque utilizando esses cimentos na cimentação de próteses, a gente vai entender que eu preciso utilizar uma coroa. Vamos supor que eu vá utilizar um cimento de óxido de zinco para cimentar uma coroa provisória, porque o laboratório está confeccionando a coroa definitiva. Para o paciente não ficar sem aquele dente, sem aquela coroa durante um curto período de tempo, eu vou lançar mão de um cimento de óxido de zinco sem eugenol. Porque eu sei que quando eu remover essa coroa provisória para colocar uma definitiva, se eu souber que eu vou utilizar uma cimentação adesiva, eu sei que minha cimentação adesiva vai ser prejudicada, tá? Se não, se eu for usar, por exemplo, um cimento fosfato de zinco para ser a minha cimentação adesiva, desculpa, minha cimentação definitiva, então eu posso usar um cimento de óxido de zinco com eugenol. Professora, não estou entendendo. Veja, minha gente, a gente já aprendeu nas aulas anteriores que normalmente a gente vai utilizar como cimentação definitiva, ou seja, eu vou cimentar uma prótese definitivamente por um longo espaço de período de tempo. Eu vou sempre escolher o padrão ouro, que é o fosfato de zinco, ou eu vou escolher um cimento resinoso. Esses são os cimentos de escolha para restaurações definitivas. Os outros cimentos que nós vamos aprender agora, a gente vai utilizar eles quando a gente for necessitar de cimentações provisórias. E aí vocês já podem imaginar que talvez esses cimentos eles tenham uma resistência mecânica, propriedades mecânicas mais prejudicadas do que esses outros dois que eu falei primeiro, tá bom? E é por aí mesmo que a gente vai ter a nossa conversa de hoje. Então, ó, a gente vai sempre optar pelo cimento de óxido de zinco sem eugenol, quando eu quero fazer uma cimentação provisória, por conta da interferência da adesão aos compostos resinosos. Normalmente, esses cimentos, eles vêm de forma pasta a pasta. A gente mistura a base com um catalisador, faz uma mistura,
e coloca naquela coroa, naquela ponte fixa, naquela prótese fixa que vai ser cimentada provisoriamente e pressiona, depois de certo tempo remove o excesso e quando o paciente vier receber a sua prótese definitiva, é mais fácil remover esse provisório. Então, vocês devem imaginar que, será que esse cimento provisório, que a gente usa provisoriamente, ele é mais solúvel ou menos solúvel do que o padrão ouro, que é o fosfato de zinco, ou o cimento resinoso, que também tem muitas características positivas, inclusive a adesão que o fosfato de zinco não tem. Provavelmente ele é mais solúvel, ele solubiliza mais rápido, ou seja, se eu imagino que esse meu dente aqui, o 11, é uma coroa provisória, e eu vou colocar a definitiva daqui a uma semana, eu vou cimentar com cimento provisório, porque eu sei que vai ser mais fácil eu remover essa coroa, remover o cimento que ficou ainda, né, restando nesse dente, e nessa restauração vai ser mais fácil limpar, para que a gente consiga colocar um cimento definitivo e cimentar essa prótese nova que virá, tá? Então, o cimento de óxido de zinco com eugenol, ele vai ser variado de acordo com o tipo de indicação, e a gente tem que, quando o cimento de óxido de zinco e eugenol, ele é tipo 1, ele é utilizado para cimentação provisória, tá? O tipo 2 já foi utilizado muito tempo para cimentação definitiva, mas a gente não usa mais, porque a gente entende que existem outras tecnologias melhores, vamos assim dizer. O tipo 3 é que vocês vão aprender a manipular em outras disciplinas que vocês vão utilizar como restaurações provisórias, tá? E o tipo 4 para forramento, mas que também hoje existem outros materiais que são utilizados, né, com maior efetividade como forramento do que o cimento de óxido de zinco e eugenol, tá bom? Aqui só mostrando que a reação do cimento de óxido de zinco e eugenol é uma reação que a gente chama reversível. Na verdade, o eugenol, quando ele se junta com óxido de zinco na presença de água, ele forma uma matriz de eugenolato de zinco, que tem baixa resistência, e aí ficam alguns cristais de óxido de zinco que não reagem. E aí, com a saliva, com a água, eles se reagem, voltando a liberar eugenol, óxido de zinco, e assim forma essa reação, que a gente diz que é uma reação reversiva. E aí você já entende que essa é uma reação fraca. Elas são facilmente hidrolisáveis, quer dizer, têm uma solubilidade maior, então, não é um material que pode ser utilizado por um longo período de tempo, porque elas são solúveis, tá? E elas são reversíveis, não é uma ligação forte. E a gente deseja uma ligação forte e estável nos cimentos definitivos, tá? Então, o cimento de óxido de zinco e eugenol, também o óxido de zinco sem eugenol, eles não têm boas propriedades mecânicas, tem um selamento marginal satisfatório, mas muito inferior àquele que a gente tem com os cimentos resinosos de fosfato de zinco, né? A espessura de película, na tentativa de melhorar isso, existem componentes que a gente diz que associa com eugenol e alumina, quando associada com a alumina, é um pouquinho melhor, mas a gente não vai usar ele de forma definitiva. Eles são mais solúveis que outros cimentos, e eles são contraindicados em cavidade profunda, embora tenham um pH neutro, tá? Quais são as propriedades desejáveis? Liberação de eugenol, que tem um efeito terapêutico, mas não quando direto à polpa, tá? Que são efeitos sedativos e eles são facilmente utilizáveis. Os efeitos indesejáveis, baixas propriedades mecânicas, efeitos tóxicos em altas concentrações e não se aderem aos dentes. Isso tudo nos faz abolir eles como cimentação adesiva, tá bom? Como cimentação definitiva. Desculpa. Tá? Então, aqui, como eu já falei, eles têm baixas propriedades mecânicas. Quando eles são associados
com alumina e o EBA, que a gente chama, tem um módulo de elasticidades muito baixos, e eles são contraindicados em cavidades profundas. Aqui só esse slide, na verdade, só para mostrar para vocês que eles têm essas características mecânicas que a gente não deseja, mesmo eles tentando melhorar-se, tá? Então, o cimento ionômero, o cimento fosfato de dióxido de zinco e eugenol, ele não deve ser utilizado como agente de cimentação, mas quando a gente vai optar por ele, a gente deve preferir aquele sem eugenol, para que não ocorra nenhuma alteração na capacidade adesiva se a gente for utilizar um cimento resinoso no futuro, tá? Mas eles podem ser, sim, utilizados como uma cimentação provisória, tá bom? E normalmente eles vêm tipo pasta a pasta, como eu tinha mostrado a vocês. Um outro cimento muito conhecido e é um cimento muito versátil que a gente utiliza muito na clínica diária é o cimento de ionômero de vidro. Ele é extremamente popular, tem uma química semelhante aos cimentos usados em restaurações, tá? Com alterações em seu tempo de trabalho e presa. Então, na verdade, aquele cimento de ionômero de vidro que a gente utiliza como restaurador, ele difere muito pouco em relação ao cimento de ionômero de vidro que a gente utiliza na cimentação, tá? E normalmente os fabricantes, eles nomeiam isso, eles indicam isso. E na bula, normalmente eles mostram a forma correta de se manipular esse material quando se deseja a cimentação, tá? Eles se aderem aos metais, ao dente, liberam flúor e possuem boas propriedades físicas. O que é que eu quero dizer com isso? Que se eu tiver que lançar a mão de cimento de ionômero de vidro e um cimento de óxido de zinco, sem eugenol, eu vou escolher o cimento de ionômero de vidro, talvez, se eu quiser uma cimentação um pouco mais definitiva, porque ele tem boas propriedades físicas em relação ao outro. Ele não é o padrão ouro, ele não é o cimento resinoso, mas ele tem propriedades superiores ao cimento de óxido de zinco sem eugenol, certo? Então, ele é formado por um pó, tá? Normalmente composto de óxido de silicato, alumínio, fluorito de cálcio, sódio, fosfato de alumínio, tá? E água, né? O ácido poliacrílico, ácido tartárico e tacônico, que são normalmente presentes no líquido, ok? E aí, minha gente, o que vai diferir um tipo de ionômero de vidro para outro é essa forma das partículas de carga e o tamanho, tá? Então, esses cimentos, eles podem ser caracterizados como tipo 1, quando utilizados para cimentação. Então, a gente vai poder cimentar com cimentos de ionômero de vidro pinos, coroas, bandas ortodônticas, e essas são, inclusive, de escolha que a gente cimente as bandas ortodônticas com os cimentos de ionômero de vidro, porque eles liberam flúor, tá? E restaurações metálico fundidas. Então, o cimento de ionômero de vidro aqui, ele entra como um grande aliado na cimentação, certo? Quando a gente não tem os outros cimentos para lançar mão, por exemplo, e quando, vamos supor que eu precise de uma estética, eu preciso de uma estética favorável e eu não tenho cimento de resinoso naquele momento. E o fosfato e o cimento de ionômero de vidro, então talvez seja interessante usar o cimento de ionômero de vidro, mesmo que ele seja inferior àqueles que eu mostrei para vocês, ele vai ter um benefício melhor da estética do que um cimento fosfato de zinco, se a estética for soberana, entende? Então, a gente pode utilizar esses cimentos tipo 1 para cimentação, tá? Então, ó, aqui o vidrinho C, o Relax Lutin, o Ketaxen. Então, existem vários cimentos de ionômero de vidro que são ditos tipo 1, ou seja, para cimentação, tá bom? Então, aqui, ó, 2 coroas cimentadas com o cimento de ionômero de vidro, tá bom? Tipo 1. As propriedades mecânicas dos cimentos de ionômero de vidro são boas,
não são tão boas quanto aquelas obtidas com cimento de fosfato de zinco e cimentos resinosos, mas são boas, são melhores do que esse cimento de óxido de zinco e eugenol. Tem um bom selamento marginal, uma espessura de película satisfatória. No entanto, eles são mais solúveis que os cimentos resinosos, por isso que eles são de segunda escolha, entendem? Em relação aos cimentos resinosos. E a biocompatibilidade, embora o cimento e o número de vidro eles sejam biocompatíveis com a estrutura dentária, não é? A gente não deve utilizar eles muito próximo à polpa. Então, em cavidades muito profundas, a gente tem que sempre lembrar de usar um protetor pulpar, que a gente sempre vai recair no hidróxido de cálcio ou no MTA. Né? Isso não só para o cimento ionômero de vidro, pessoal. Isso também, a gente conversou um pouco sobre biocompatibilidade nas outras aulas. Isso também quando a gente vai lançar mão de um cimento resinoso, de um cimento de fosfato de zinco, tá certo? Então, ele pode ser apresentado hidróxido de cálcio, que é outro cimento, que eu me compliquei agora, eu achei que tivesse outro slide, eu acho que eu ocultei. Só concluindo, cimento de ionômero de vidro, eu estou tentando, minha gente, fazer uma aula bem sucinta, tá? O cimento de ionômero de vidro, vamos pensar que a gente tem uma escala e a gente tem aqui os cimentos resinosos e o cimento fosfato de zinco. Aqui eu vou ter como a terceira opção o cimento de ionômero de vidro, que a gente vai poder utilizar ele de forma definitiva, quando eu não tiver como lançar mão daqueles dois outros primeiros, tá? Se eu quero uma cimentação provisória, eu vou lançar mão de quem? Do óxido de zinco sem eugenol, se eu não for utilizar um se eu for utilizar um cimento resinoso no futuro. Se eu souber que eu não vou utilizar, eu posso lançar mão do cimento de óxido de zinco e eugenol também, ou sem eugenol, na cimentação provisória, certo? E outro cimento que a gente vê muito na odontologia é o hidróxido de cálcio, né, que a gente usa demais. E aí ele pode ser em solução, pó, pasta ou cimento. Quando a gente vai utilizar o cimento de hidróxido de cálcio para cimentação de peças proteicas, a gente pode lançar mão do cimento que vem pasta base, pasta catalisadora, ou eles vêm fotopolimerizáveis, como cimentação provisória. Então, o hidróxido de cálcio e o cimento de óxido de zinco e eugenol, a gente pode lançar mão como uma cimentação provisória, certo? O cimento de fosfato de zinco, o cimento de resinoso, a gente usa de forma definitiva, e o número de vidro a gente vai utilizar quando a gente precisa cimentar bandas ortodônticas, quando eu não tenho como usar o cimento resinoso ou o cimento fosfato de zinco em alguma situação clínica, tá? Normalmente é assim que a gente faz. Então, o hidróxido de cálcio normalmente a gente vai utilizar como provisório de cal, que é uma marca comercial, mas o que eu quero dizer é que pasta, pasta, ou aquele cimento hidroxicálcico que ele já vem na bisnaga com consistência de cimento, para que a gente possa cimentar, tá? Esse material, essa peça protética, o que seja, ou o que seja. Então, aqui, pasta, pasta, através de uma reação de ácido-base, vai ter o endurecimento. Então, às vezes, a gente utiliza esse mesmo cimento para cimentar uma prótese, mas essa cimentação, ela é muito fraquinha, entendeu, pessoal? É muito ruinzinha, vamos assim dizer. Ela é muito, o hidroxicálcio, a gente já aprendeu, vocês já aprenderam que o hidroxicálcio é extremamente solúvel, tá? As propriedades mecânicas dele não são tão boas, por isso que quando a gente utiliza ele como proteção do complexo dentino pulpar, por exemplo, quando a gente usa pó, quando a gente usa o pó com a água destilada formando uma pastinha, a gente tem que botar o cimento para proteger ele, né? E por cima uma base forradora, como o número de vidro, por exemplo, e só em cima dela a restauração, porque
mecanicamente, o cimento de hidróxido de cálcio, ele é muito pobre, ele é muito fraquinho, entende? Por isso que a gente vai utilizar ele como cimentação, como última escolha, vamos assim dizer, só num momento provisório, certo? Quando a gente sabe que depois vai cimentar definitivamente. Tá? Aqui só para mostrar que esse cimento tem radiopacidade através desses componentes, mas que não é o objetivo da aula, tá? Então, que o hidróxido de cálcio, ele vai ser manipulado com a espátula 24, uma placa de vidro ou um bloco de papel, e a gente, se for usar ele para proteção pulpar, a gente vai utilizar o de cal. Mas que no nosso caso, se a gente fosse utilizar, a gente iria só cimentar com a espátula 24 e aquele cimento que a gente adquiriu, a gente colocaria na peça protética e posicionaria na boca do paciente até a presa, tá certo? Então, aqui esse de cal é só para mostrar a vocês que seria o mesmo tipo de cimento, mas a gente não iria utilizar para proteção pulpar, tá certo? Aqui só falando do tempo de presa, que normalmente ele diminui com a umidade, tá? Então, o tempo de presa não, o tempo de trabalho, tá? Então, quanto menor a umidade, certo? Mais rápido o tempo de trabalho. Por quê? Porque se tem umidade e ele é solúvel, aquele cimento ele vai demorar mais a tomar a sua presa. Normalmente esse tempo de trabalho é de 2 a 3 minutos e esse campo ele deve estar bem sequinho, certo? E ó, em relação aos cimentos, ele é o que tem maior solubilidade em comparação com os outros cimentos. Por isso que ele dura tão pouco. Por isso que a gente nunca deve utilizá-lo como cimentação definitiva, tá certo? O cimento hidróxido de cálcio existe ele hoje na forma fotoativado. Isso traz uma melhoria em relação à solubilidade, tá? Então, o cimento de hidróxido de cálcio fotoativado ele é um pouco menos solúvel do que o de presa química, tá certo? Normalmente essa polimerização de 20 segundos, tá? Então, isso é o que é importante aqui na aula de hoje. As propriedades do hidróxido de cálcio, elas são biológicas, elas são ótimas, tanto é que a gente utiliza esse material como protetor pulpar, não é? Protetor do complexo dentino pulpar, e aí eu trouxe alguns slides da nossa aula de proteção do complexo dentino pulpar para cá, né, como forramento, mas agora, nessa aula de hoje, eu estou mostrando o cimento de hidroxicálcio quando a gente utiliza ele como cimentação. No entanto, ele tem propriedades físico-mecânicas muito ruins, por isso que a gente só vai utilizar o cimento de hidróxido de cálcio para cimentação provisória e nunca como cimentação definitiva, mas é interessante eu trazer isso para que vocês entendam essa diferença, tá? Então, quanto maior a solubilidade, essa solubilidade vai aumentar ao longo do tempo, e a gente diminui com o uso de verniz ou adesivos sobre os cimentos, mas que no caso da cimentação, a gente não vai poder fazer isso de forma tão efetiva. Só para dar boa noite, tá? Desculpa, minha gente, minha filha entrou aqui rápido, mas eu vou voltar, tá? Então, o pó é mais solúvel que a pasta, que é mais solúvel que o cimento. Então, o cimento de hidróxido de cálcio para cimentação, ele é menos solúvel do que a pasta, né? A pasta com a água destilada, que é menos solúvel que o pó. O pó é o mais solúvel de todos, né? Em relação ao cimento químico com o cimento foto, eu já falei para vocês, o cimento foto de hidróxido de cálcio ele é menos solúvel, ou seja, se eu tiver no meu consultório uma faceta, né, que eu mandei para o laboratório,
E o paciente não pode ficar só com preparo, que ele está tendo sensibilidade. Eu vou cimentar, e eu não tenho nenhum outro cimento, né? Vamos pensar assim, na pior das hipóteses, eu só tenho cimento de hidróxido de cálcio, então eu vou optar por usar um cimento forte se eu tiver os dois, porque ele pelo menos é menos solúvel. Então existe uma possibilidade desse cimento manter essa faceta ou essa coroa mais tempo até o definitivo chegar no meu consultório do que o químico, entendem? Ele tem menores propriedades antimicrobianas, mas a gente não está aqui muito preocupado com isso, porque a gente entende que a proteção do complexo dentídeo pubar ela irá ter sido feita, né? No entanto, ela tem uma possibilidade de desadaptação pela contração de polimerização, mas é pequena, entendeu? Então, existe essa diferença entre os dois, ok? E aí, eu vou voltar para a aula agora. Poxa, professora, essa aula ficou um pouquinho desmembrada, vocês podem dizer assim. Mas, na verdade, minha gente, eu quis trazer isso para vocês, mas para que vocês entendessem, não fizessem confusão, porque, na verdade, todos podem ser utilizados como cimento, entendem? Mas eles vão ter aplicabilidades diferentes, né? Então, o cimento de ionômero de vidro, ele pode ser utilizado como agente cimentante com todas aquelas propriedades que eu falei para vocês, a espessura de película, biocompatibilidade, propriedades mecânicas, adesão, né, a fina espessura, aquela história deles poderem se, a partir da pressão, escoar. Então, esses cimentos, eles possuem também essas características e podem ser utilizados e foram utilizados durante muitos tempos como agentes cimentantes, entendem? Mas hoje, eles não são de primeira escolha. Os de primeira escolha são os da aula passada. Mas eles podem ser utilizados, por exemplo, o dióxido de zinco sem eugenol ou com eugenol, e o de hidroxicálcio para cimentações temporárias, tá? E o dionômero de vidro para cimentações temporárias também, e ou definitivas, quando a gente não tem como lançar mão dos outros. Embora o cimento de ionômero de vidro ele seja muito utilizado como cimentação definitiva em bandas ortodônticas, que foi o que eu falei para vocês. Entenderam? Então, a gente queria deixar de uma forma descomplicada, complicar algo que os livros complicam, e a nossa cabeça de estudante às vezes complica, porque eu senti essa dificuldade na clínica. Ai, meu Deus, espera aí. Cimentação, cimento de um número de vidro, é cimento, não é cimento, meu Deus, mas a restauração também. A gente pode usar como restaurador, a gente pode utilizar como cimentação, a gente pode utilizar como base, como forramento. Como é que pode? É porque, dependendo da consistência, né, das partículas de carga, da forma de manipulação, esses materiais, como hidróxido de cálcio, fosfato, o cimento de óxido de zinco e eugenol, e sem eugenol, e ionômero de vidro, eles podem ser utilizados de diferentes formas, dependendo da sua manipulação. O óxido de zinco e eugenol vocês vão utilizar muito, como o ZOI, que a gente chama, que a gente manipula ele, ele fica com uma consistência que a gente chama de pasta de vidraceiro, para, por exemplo, fechar cavidades que foram feitas em endodontia e depois vão ser restauradas, entendem? Então, a gente pode utilizar, tá certo? Eu espero que essa minha vontade de falar sobre esse assunto com vocês tenha servido para que vocês entendam e que vocês tenham conhecimento de outros agentes de cimentação odontológicos e que tenham desmistificado. Eu não sei se eu consegui ser clara, eu espero que tenha sido. Se eu não tenho conseguido, podem me mandar um WhatsApp, podem me mandar mensagem, podem falar comigo pelo Insta, tá? Que eu tenho o maior prazer de poder ajudá-los e você sabe disso.
tá certo? Então, ó, mais uma vez, já estou morrendo de saudade de vocês, tá? Espero que quando a gente se encontre aí nos congressos, fora da universidade, nos cursos, nós possamos nos cumprimentar, batermos um bom papo e matarmos as saudades, tá bom? Um beijo bem grande em cada um. Tenho muito orgulho de vocês, muito carinho, e eu espero ter podido contribuir na formação de vocês ao longo desse semestre. Tá certo? Beijão.